Saindo um pouco da temática Good Vibes, bora falar então sobre tortura e ver como ela se desenvolveu ao decorrer da história. Por motivos óbvios, não vai ser nada gráfico, até mesmo porque se fosse eu não faria, já que eu sou um baita de um fresco pra esse tipo de coisa, então espero que vocês entendam e espero que gostem, e edição roda a abertura. Tortura é definida como o ato deliberado de infligir dor física ou psicológica em algum organismo de modo a satisfazer os desejos do torturador ou compelir a vítima a desenvolver alguma ação específica. Caso um bando de pessoas ataque alguém na rua, digamos, não podemos tratar esse ato como tortura. Porém, se esse grupo for sancionado por alguma entidade, então entra-se na classificação. Em sua forma mais primitiva, a tortura era utilizada para punir transgressores. Quando um criminoso era apedrejado, crucificado ou de qualquer outra forma mutilado em público, virava um exemplo do que aconteceria a quem se opusesse à lei local, servindo também para dar a ilusão de segurança à sociedade. Também por falta de televisão e zorra total, proviam um entretenimento barato para as massas que geralmente participavam ativamente das punições. Milênios passaram, civilizações surgiram e desapareceram, mas o uso da tortura e suas motivações mantiveram-se constantes. Com a passagem do tempo, além de servir como punição, a tortura começou a ser utilizada como forma de obter informações da vítima. Para a segunda prática, geralmente, os condenados eram levados até as câmaras de tortura e lhes eram apresentadas as ferramentas e explicados os pormenores dos tipos de flagelo que lhes seriam aplicados caso não cooperassem plenamente. Era muito difícil aparecer alguém disposto a não cooperar, mas geralmente já era decidido antes se haveria a tortura, independente da pessoa entregar ou não a informação que buscavam dela. Uma coisa óbvia, ignorada desde o início da utilização de formas de tortura, principalmente quando tratamos de obter informação, é que a vítima tende a confessar qualquer coisa apenas para fazer a dor parar, e assim, se tal pessoa não havia realmente cometido o crime ao qual estava sendo julgada ou havia sido condenada, o verdadeiro transgressor ainda encontrava-se livre. O que os mestres medievais de tortura não faziam ideia é a forma como a psicologia por trás do processo de tortura realmente funciona. O primeiro passo, como vimos, é apresentar as ferramentas que atormentarão a vítima. O segundo é a tortura em si, sendo presidido por um terceiro que não entra em contato direto com a pessoa durante o ato. Dessa forma, fica passível de desenvolvimento a Síndrome de Estocolmo. Nomeada após um assalto a banco efetuado por uma dupla de bandidos em Estocolmo, Suécia, no ano de 1973, envolvendo 4 reféns durante um período de 6 dias. A Síndrome de Estocolmo se caracteriza quando a vontade do indivíduo é quebrada de tal forma que ele se sente compelido a cooperar com seu captor, e geralmente o processo funciona seguindo 2 passos. No primeiro momento, é rearranjada a mentalidade da vítima da seguinte maneira: o cativo começa a crer que fugir é impossível e que sua sobrevivência depende integralmente da vontade de seu captor. O captor ganha a confiança do cativo através de atos geralmente irrelevantes de bondade. O cativo é completamente isolado do mundo exterior. Depois da vítima ficar suficientemente desorientada, é iniciado o segundo passo. Esse é o momento em que devem confessar ou entregar qualquer que seja a informação que o captor necessite, e isso é efetuado através de: o cativo é sujeitado a abusos físicos e ou sexuais, fazendo sentir-se ainda mais vulnerável. O cativo é privado de qualquer noção de tempo ou espaço, sendo mantido em algum lugar escuro. O cativo perde qualquer tipo de privacidade. O cativo é alimentado apenas quando e se o captor permitir. Após perder qualquer tipo de controle sobre sua própria vida, o prisioneiro é mantido dessa forma e torturado em intervalos aleatórios e imprevisíveis. Sempre próximo e disponível para ouvir a confissão está a pessoa que controla tanto o cativo quanto os torturadores. Tal indivíduo é tanto responsável pela dor quanto o único que pode fazê-la cessar. Agora que a gente delimitou bem o que é tortura, vamos vê-la através da história para entender o seu desenvolvimento. Seria lógico imaginar que culturas primitivas usufruiriam mais da tortura como uma ferramenta do que sociedades modernas, porém esse não é o caso. Na verdade, os registros que temos apontam exatamente o contrário. Os egípcios, por exemplo, utilizavam-se da forca para crimes pesados, como homicídio, e chicoteavam publicamente os culpados de transgressões mais brandas, com o número de chicotadas sendo equivalente ao crime.
Porém, em casos onde um pai havia matado o próprio filho, a sentença seria que o homem deveria permanecer amarrado ao cadáver de sua prole até que esse se decompusesse. Mulheres adúlteras tinham seus narizes decepados, de modo a não poderem esconder seu crime e também para tornarem-se menos atraentes a futuros pretendentes. Prisioneiros de guerra eram amarrados, de modo em que, durante a marcha até seu cativeiro, não pudessem repousar os braços e, se tentassem, acabariam estrangulando a si próprios. Os poucos sobreviventes eram vendidos como escravos e tinham suas línguas ou olhos arrancados. Os piores castigos, no entanto, caíam sobre pessoas culpadas por parricídio, que tinham a pele chicoteada de seus corpos por ramos de junco, ou ainda podiam ser rolados em espinhos até ficarem completamente esfolados, para então serem arremessados, ainda vivos, em uma enorme fogueira. É interessante notar que, caso o suspeito fosse inocentado, a pena decairia sobre o acusador do crime. Os egípcios tinham penas pesadas, mas eram pouco utilizadas. Geralmente tudo acabava com algumas chicotadas. Não me entendam mal, deve ser um inferno a dor e a vergonha pública, e para um ferimento desse cicatrizar por completo deve demorar muito tempo. Mas, pelo menos, era tudo muito objetivo e rapidamente executado. Na cidade-estado de Eshnuna, entre 2000 e 1720 antes da Era Comum, localizada ao norte de onde é atualmente Bagdá, capital do Iraque, existiam leis que praticamente cobriam todos os aspectos da vida diária e seu código judicial incluía apenas para crimes tais como furto, sequestro, homicídio, adultério e maus tratos a animais. Antes de punir o corpo, os juízes de Eshnuna puniam os bolsos de transgressores leves, talvez sendo o primeiro local onde preferivelmente aplicavam-se multas aos condenados. Curiosamente, as penas para crimes cometidos durante o período da noite eram muito mais pesadas do que para os mesmos cometidos durante o dia. Se um homem roubasse a plantação de outro durante o dia, por exemplo, pagaria 10 shekels de prata, mas caso cometesse a mesma transgressão durante a noite, seria condenado à morte. Foi uma ótima ideia desses juízes. Eu sempre digo que quando tu quer atacar alguém, ataca direto no bolso, dói muito mais e fica aquele vazio na alma que a gente nunca mais esquece. O babilônio Hammurabi, que reinou de 1792 a 1759 antes da Era Comum, desenvolveu 282 leis e suas respectivas penas para então espalhá-las em todas as grandes cidades de seu império, gravadas em grandes colunas de mármore, de modo que todos as vissem. Em muitos dos casos, as punições tinham a conotação de olho por olho, e em outros, as especificidades eram evidenciadas e no contexto atual seriam consideradas bárbaras, tal qual a que diz que se um médico matasse ou mutilasse um paciente, teria suas mãos amputadas. Porém, eram necessárias provas concretas de qualquer ato, caso contrário não haveria condenação. Quem cometia perjúrio tinha a língua decepada e falsos acusadores recebiam a mesma punição a qual suas vítimas iriam ser sujeitas. Se um homem acusasse sua mulher de adultério, deveria oferecer provas. Se ela fosse condenada, seria jogada no rio Eufrates, completamente amarrada, e seu destino então estaria nas mãos dos deuses. Caso a mulher sobrevivesse, era inocentada, e caso morresse afogada, o que ocorria na maioria dos casos, era culpada de todas as acusações. Esse teste reaparece durante os julgamentos das bruxas na Idade Média. Independente do crime, ainda era possível pedir recurso judicial e, em alguns casos, o julgamento era presidido pelo próprio rei Hammurabi. Os hebreus possuíam seu código mosaico, as leis de Moisés e seus sucessores imediatos, que datam de 1200 antes da Era Comum, e incluem praticamente todo tipo de tortura conhecida na época. A lei hebraica incluía métodos de execução, tais como ser arremessado de um penhasco, ser queimado vivo e ser crucificado, mas a mais comum era o apedrejamento. O condenado era levado para um local sancionado para essa função, que costumava ficar além das muralhas da cidade. Lá já estava preparada, previamente, uma grande pilha de rochas e o acusador, além de usar um manto branco cerimonial, arremessava sempre a primeira pedra. Após o início da tortura, a multidão acompanhava, não apenas atingindo o criminoso até a morte, mas também sepultando-o abaixo do enorme volume de rochas. Um dos tipos de execução mais bizarros, mas pouco utilizado entre os judeus, era ser enterrado vivo, e este tinha uma variante muito mais cruel e elaborada chamada de Torre de Cinzas. A torre precisava ser alta para que o condenado fosse afundando aos poucos. Quanto maior a tentativa de escapar da morte certa, mais rápido o criminoso morria por asfixiamento.
A crucificação ficou famosa pelos romanos, por motivos óbvios, mas ela era amplamente utilizada pelos judeus e em vários níveis também, dependendo quanto tempo eles queriam que o condenado agonizasse antes de morrer. Em 700, antes da Era Comum, o tirano Drácula decidiu que a punição para todos os crimes seria a morte, pois, segundo ele, os pobres merecem morrer e eu não consigo pensar em punição maior para infligir aos ricos. Os gregos desenvolveram também aparelhos que não causavam dano permanente ao condenado, tal qual o pelourinho, que prendia a cabeça e ambos os punhos do criminoso, deixando-o totalmente vulnerável a agressões físicas e sexuais de qualquer transeunte, já que o aparelho ficava disposto em praça pública. Também, como forma de conseguir informação, os gregos desenvolveram uma tortura que consistia em amarrar o condenado a um carrinho e rodeá-lo até que o mesmo confessasse ou morresse por asfixiação, hemorragia cerebral ou parada cardíaca. O touro de bronze também foi uma invenção grega, encomendada pelo ditador Falares de Agigenton e desenvolvida por Perilos. O artefato se tratava apenas de uma escultura oca de bronze que possuía uma porta lateral, por onde o criminoso era inserido, e tinha abaixo de si uma enorme fogueira disposta que fazia o touro aquecer, e quem quer que estivesse ali dentro era cozido vivo, enquanto seus gritos ecoavam pelas narinas do boi, parecendo mugidos ensandecidos. Interessante notar que Perilos, o criador do touro de bronze, foi sua primeira vítima, e Falares, o contratante, teve o mesmo destino algum tempo depois, quando uma multidão se opôs a ele. Os espartanos eram considerados os mais destemidos e resilientes entre os gregos antigos. Se um homem espartano se tornasse excessivamente gordo, era açoitado publicamente. Caso permanecesse solteiro por muito tempo, suspeito de homossexualidade, era publicamente marcado a ferro quente. O tirano Nabis, comandante de Esparta entre 205 e 194 a.C., encomendou uma estátua de ferro no formato de sua esposa Ápega, semelhante à Dama de Ferro de Nuremberg, porém com os espinhos internos maiores, o que a tornava sempre fatal quando utilizada. Os romanos logo se tornaram o poder dominante, e quando a gente estuda o tipo de tortura por eles aplicados, a gente precisa separar em dois momentos, República Romana e Império Romano. No século V, antes da Era Comum, o sexto rei de Roma, Servius Tullius, separou crimes civis de infrações penais, sendo apenas os atos mais hediondos punidos severamente, tornando os processos judiciais mais equilibrados e os cidadãos livres de Roma não precisavam temer a violência judicial do mesmo modo que a maioria de nós hoje. A exceção, como sempre, ficava com as mulheres, as virgens de templo que engajavam no belo ato do coito, eram enterradas vivas, mas por outro lado, gestantes, sacerdotes e crianças com menos de 14 anos eram isentas de qualquer tipo de tortura. Então tem um lado positivo nessa história, Tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou... Opa, pera ali que eu li errado aqui, vamos de novo. Tudo isso mudou após o assassinato de Júlio César, quando o poder passou para o triunvirato composto de Marco Antônio, Octávio César e Marcos Lepídios. E, por estar em uma época de guerra civil, nenhum desses indivíduos confiava em ninguém, principalmente nos dois remanescentes. Como na maioria das ditaduras, o Império Romano estava sendo governado por homens que duvidavam de sua habilidade de retenção do poder, e a única maneira de o manterem era estabelecendo um clima de terror, dizimando sumariamente qualquer tipo de conspiração, independente de ser existente ou apenas resultado da paranoia criada. E todos os conspiradores deveriam ser transformados em exemplos para toda a população. O grupo que mais sofreu foi o próprio exército romano, pois eles, comandados por Júlio César, que haviam destituído a antiga república. O castigo mais utilizado nos soldados eram as chicotadas, porém, como sabemos, os romanos tinham uma engenhosidade incrível e transformaram o chicote em uma ferramenta de alta versatilidade. O chicote de ponta chata era usado em castigos leves, causando fortes dores, mas não chegava nem perto de causar risco de morte. O chicote de tiras foi projetado para esfolar a carne das costas da vítima, também causando dor e escoriações, mas não era fatal. Porém, com uma pequena adaptação, onde eram colocadas esferas de chumbo ou pequenas lâminas nas extremidades das tiras de couro, a ferramenta podia retalhar a pele e músculo, facilmente chegando até o osso da vítima com poucos golpes. Por último, temos o chicote de tira única, que era usado com a intenção de matar o condenado. Uma invenção simples, utilizada amplamente, era a polia, desenvolvida para içar o indivíduo a uma altura considerável e depois deixar a gravidade fazer o trabalho.
Para tornar o que é horrível ainda pior, e de maneira prática, às vezes eram colocadas pedras espalhadas no chão, o que fazia a pele rasgar e os ossos quebrarem com muito mais facilidade. Outra notória forma de tortura era a roda. Os gregos também usavam algo semelhante, mas em seu caso tinham muito mais trabalho para fins semelhantes. Os gregos quebravam os membros do condenado e os retorciam ao redor dos aros de uma roda de carruagem. A dificuldade ficava em apenas esmigalhar os ossos, tendões e cartilagens, sem retalhar a pele da vítima, quase um tipo de arte bizarra. No caso dos romanos, se tratava mais de um barril do que de uma roda. O condenado era amarrado do lado de fora e o torturador deixava-o rolar morro abaixo. Simples e super efetivo. Outra versão romana da roda suspendia o condenado sobre uma grande fogueira e o torturador ficava girando, como se fosse um porco no espeto. E a versão da roda utilizada para execução tinha espinhos no exterior, onde a vítima era amarrada, e abaixo dela era posicionada uma base, também com espinhos. No momento em que a roda girava, o condenado se transformava em farelo, praticamente. Coitada da tia da limpeza, imagina a quantidade de veja multiuso e pinho-sol pra tirar osso, sangue, miolo, tripa da porra da assoalho. Para os condenados de parricídio, a punição era ser colocado em um saco de estopa com várias serpentes venenosas e lançado em um rio, lago ou no mar Mediterrâneo. Imagina que festa! E como todo mundo sabe, o tipo de execução mais utilizado pelos romanos acabou sendo a crucificação. Como a parada ficou meio famosa, eu acho que eu não preciso entrar em detalhes, né? Após o incêndio de Roma, no ano de 64 da Era Comum, que quase destruiu a cidade, centenas de cristãos foram torturados em busca do piromaníaco que iniciou o fogo. No Coliseu, muitos foram lançados aos cães ou eram enviados a lutar contra gladiadores sem qualquer tipo de arma ou proteção. Muitos foram pendurados pelos polegares sobre fogueiras, espancados até a morte ou esfolados vivos. Também algumas vítimas foram esmagadas em prensas de vinho, banhadas com óleo fervente, vestidas em cotas de malha incandescentes, empaladas em estacas de madeira ou tiveram suas barrigas abertas para animais selvagens comerem suas entranhas enquanto ainda estavam vivas. O que os antigos não conseguiram entender, e que em muitos casos e locais nós também atualmente relevamos, é que a própria antecipação da tortura pode ser altamente devastadora, criando confissões reais e honestas. Em um vídeo futuro a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto, principalmente sobre a Idade Média e sobre a Inquisição Católica. Espero que tenham gostado, compartilhem com os amigos e nos vemos no próximo.